desses outros dois exemplos aqui, qual são, teoricamente, são dois sites com o mesmo conteúdo, tem as mesmas informações, e qual dos dois aqui que vocês acham que é mais fácil de ler, que as informações estão mais simples? Da direita novamente. O gabarito é o da direita, gente. Devia ter trocado, né, a ordem aqui para não ficar igual. Mas é isso mesmo, é o da direita também, pelo mesmo motivo do primeiro, que é essa questão das técnicas que eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui com vocês, para a gente entender por que faz mais sentido essa do que a outra. Vamos identificar então por que isso acontece. Tem dois pontos extremamente importantes, que são o UX e o UI design, né? O que é UX design? UX é quando a gente, eu costumo falar que é a arte de entender quem é o seu usuário. Quando a gente projeta um site ou um aplicativo, a gente tem que projetar pensando em quem é o nosso público-alvo. Se eu vou projetar uma interface que vai ser usada por idosos, por exemplo, eu preciso pensar em tamanho de fonte, eu preciso pensar em que os componentes não podem ser muito pequenos dentro da tela, porque a pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade de usar. Agora, se eu for desenvolver um aplicativo, uma ferramenta, para uma criança, essa ferramenta precisa ser extremamente intuitiva, precisa ter muitas cores, precisa ter vários elementos que chamem a atenção da criança. Então, se eu não conhecer o meu usuário, eu vou desenvolver uma ferramenta, um aplicativo, que não faz sentido para a usabilidade da pessoa, que não se enquadra no dia a dia e nas necessidades dessa pessoa. E então a UX design é a arte de entender quem é o seu usuário, quais são as necessidades dele e o que de valor você pode entregar para esse usuário. Tem muita coisa que quando a gente recebe uma demanda, e até para quem não tem experiência profissional, só tem experiência acadêmica com desenvolvimento de software, quando vem uma lista de requisitos, um projeto, a gente precisa desenvolver um projeto de semestre, e aí vem uma lista de requisitos do que a ferramenta precisa ter. Em texto, uma, uma numeração de funcionalidades que a ferramenta precisa ter. E não necessariamente aquelas funcionalidades são as funcionalidades que o usuário realmente precisa, não se enquadram na necessidade dele. Então, quando o cliente chega para a gente e fala, eu quero eu tenho um site hoje, meu site é feio, eu quero que meu site fique bonito. Todo mundo conhece o site da Amazon, todo mundo já entrou, né? Eu acredito que sim. Mas o site da Amazon não é um site bonito. Ele é funcional, extremamente funcional, mas ele não é um site bonito. E se a gente pegar a evolução dos anos dos sites mais conhecidos, o da Amazon é o que menos sofreu modificação de layout, mas é o que mais sofreu impacto de UX design. Por quê? Antes a Amazon tinha antes de você visualizar os produtos, você tinha que fazer o cadastro no site. Então você ia lá e pesquisava, quero comprar uma televisão. Aí pesquisava a televisão, aparecia o site da Amazon, você clicava no link, mas para você conseguir visualizar preço, as características, para visualizar qualquer informação do produto, era preciso fazer um cadastro. E aí percebeu-se que era perdido 80% das pessoas não faziam cadastro, 80% das pessoas nem entravam no site para poder visualizar o produto porque parava na parte do cadastro. Imagina totalmente inviável para você ver qualquer informação do produto, você precisa fazer um cadastro antes, é totalmente demora, você não precisa gastar esse tempo, sendo que em outros sites você consegue ver isso de forma muito mais rápida. Então, eles identificaram que eles perdiam 80% das pessoas que chegavam até o site porque elas não faziam cadastro.
E aí, o que que foi pensado? Não vamos mudar o layout da ferramenta, mas a gente vai mudar o momento em que as coisas são feitas. Então, agora as pessoas conseguem ver os produtos e só quando for comprar, de fato, que vai precisar fazer o cadastro. E aí, com isso, já foi convertido essas 80 pessoas, 80% de pessoas que não entravam no site para visualizar os produtos, a partir de agora elas começam a entrar. E aí, depois disso, a Amazon identificou um outro problema, que era com relação ao pagamento, que as pessoas era um cadastro imenso, precisava ser feito, e depois que você fazia esse cadastro, toda vez que fosse fazer uma compra, você tinha que colocar as informações de pagamento novamente. E aí isso fazia com que 60% mais ou menos das vendas não fossem convertidas. E aí a Amazon desenvolveu a funcionalidade da compra por um clique. E aí essa funcionalidade foi totalmente revolucionária com relação a e-commerce, tem vários e-commerces que usam agora essa função, e é muito rápido, é muito simples, assim, você entra no site, verifica o produto que você quer, lê quais são as características dele, clica num botão e pronto, assim, você já tem configurado qual é o seu endereço, o seu cartão de crédito e clicou nesse botão, a compra já foi realizada, já chega no teu e-mail um recibo da sua compra. E aí, com isso, a Amazon agora ela consegue converter 89% das vendas. Então, 89% das pessoas que entram no site da Amazon têm venda convertida. Então, o trabalho de UX design dentro da Amazon foi muito forte, mas o trabalho de layout, de UI, não foi tão forte assim, porque o site ele continua com as cores, as mesmas cores que ele tinha antes, ele ainda continua com um padrão bem quadrado, assim, um padrão bem anos 90 da internet ainda, e mas a experiência do usuário dentro do site da Amazon era extremamente positiva, assim, eu consigo entrar rapidamente, encontrar qual o produto que eu quero, consigo ler quais são as características desse produto e comprar em menos de 10 minutos. Então, a experiência é excelente, mas o layout em si não é tão bom. Então, a diferença entre UX e UI design é que UX ele pode ser aplicado independente da interface que o produto digital tem. E já falando sobre UI, ele é totalmente relacionado à interface gráfica. Então, eu estou falando dos componentes gráficos mesmo, os botões, os textos, as cores, a logo da marca. UI design é exatamente sobre isso. É sobre todas as nossas funcionalidades e componentes relacionados à estética do produto. Essa é a diferença entre UI e UX. Por que que os dois juntos são extremamente importantes? Que uma vez que eu projetei uma ferramenta que faz total sentido com a experiência do meu usuário, para a usabilidade do meu usuário, vou fazer com que melhore a experiência dele dentro do meu produto, se eu tiver uma interface gráfica que atraia o uso, eu vou ter uma ferramenta com praticamente 100% de garantia de que vai ser utilizada e que as pessoas vão gostar de usar. E quando a gente aplica UI com UX em conjunto, eu estou garantindo que aquela interface, aqueles componentes que eu estou utilizando, eles fazem total sentido com o usuário final da ferramenta. Então, se for, por exemplo, um site de oftalmologia, uma clínica oftalmológica, eu preciso ter a preocupação de as cores que eu vou usar dentro da ferramenta, elas precisam ser muito bem escolhidas, né, e com um critério técnico específico, porque a chance de eu ter uma pessoa daltônica dentro desse site é muito grande, porque é um público extremamente específico, né, ou a chance de eu ter uma pessoa até com um problema um pouco mais sério, com uma dificuldade maior de enxergar, é muito alta. Então, eu preciso pensar em todas as imagens que eu tenho dentro do meu site, precisa ter componente alt para poder a pessoa conseguir fazer a leitura do site usando as ferramentas de, de leitura, né, de acessibilidade.
Então, eu preciso pensar em qual é o meu usuário final. Se eu tiver essas duas funções juntas, que UX e UI, eu consigo projetar uma ferramenta que faça sentido para o meu usuário e colocar na interface, colocar componentes que façam sentido para a usabilidade desse usuário. Aqui eu listei para ajudar a gente a identificar alguns erros que são bem comuns na hora de criar as interfaces, né? E aí eu vou falar inclusive um pouquinho de como fazer para evitar esses erros, o que a gente pode fazer para poder projetar de uma forma diferente. Então, o primeiro ponto aqui é a falta de hierarquia entre as ações primárias e secundárias. Então, voltando aqui naquele aplicativo, a gente concordou que o aplicativo do lado direito, ele faz muito mais sentido do que o do lado esquerdo. Por quê? Porque aqui eu estou respeitando quais são as minhas ações primárias e as minhas ações secundárias. Então, teoricamente, se uma pessoa entrou, eu tenho um aplicativo, eu tenho uma tela de login. Se eu entrei nesse aplicativo, eu já baixei esse aplicativo, a chance de eu já ter cadastro é muito grande. Então, a minha ação primária, eu vou informar o meu login e senha, a minha ação primária é fazer o login. Então, eu deixo em destaque o meu botão de login, que é o botão que eu preciso, que teoricamente é o que mais será acionado. Um segundo ponto é as pessoas que ainda não são cadastradas, elas vão entrar também, essas pessoas também são importantes para mim. Então, eu espero que essa seja a minha ação secundária. Entrou no meu aplicativo e ela não é cadastrada, eu espero que ela se cadastre. Então, essa é a minha ação secundária, que vai vir em formato de botão também, mas ela vai vir num botão que chama menos atenção, ele não fica em destaque, que é uma ação secundária. Um outro ponto aqui, que aí a menor parte das pessoas vão entrar no aplicativo e vão esquecer a senha, então vão precisar ter alguma informação aqui, alguma funcionalidade dentro do meu aplicativo para recuperar essa senha. Então eu deixo aqui em formato de link, não em formato de botão, porque eu não quero chamar atenção para essa função. E se a gente comparar isso com o aplicativo que está do lado esquerdo, eu estou dando a mesma importância para todos os botões. E a gente pode ter alguns exemplos, todas as técnicas de UI, elas são totalmente embasadas e estruturadas em estudos científicos, né, que fazem sentido mesmo para o usuário. Então, a gente consegue verificar em alguns sites essa questão da hierarquia, só que pro lado mal da força, né? O lado negro da força. Quantas vezes a gente já foi fazer download, por exemplo, em algum site em específico, e aí tinham dois botões, e o botão que estava em destaque é um botão que gera uma ação que você não quer. Por exemplo, quando você vai fazer o download de alguma coisa, e aí ele fala que vai instalar outros aplicativos no seu computador, além daquele que você está pedindo para baixar. E aí você não quer isso, você só quer baixar aquele aplicativo que você procurou. E aí, quando a técnica de ação secundária e primária são usadas para o lado negro da força, as pessoas costumam deixar a ação que elas querem como primária, ou seja, em destaque, e a ação que o usuário quer como secundário. E aí ele não fica em destaque. Como se, aqui nesses dois botões, como se a gente tivesse essa primeira opção aqui fosse cancelar e essa segunda opção fosse confirmar. Então, eu quero confirmar a ação do download só do meu aplicativo. Só que como esse aqui é o botão que está em destaque, eu vou tender a clicar nesse botão, ou selecionar esse botão, e não o botão de baixo. Então, é muito comum a gente ver nesses sites que são maliciosos, né? A gente vê o uso dessas técnicas, só que ao contrário, né? Vê o uso dessas técnicas para aliciar o usuário. É muito importante a gente ficar atento a esse tipo de coisa, porque é muito comum, acredito que já deve ter acontecido com a maioria das pessoas que estão aqui, de clicar num botão sem ter a intenção de clicar, porque era o botão que chamava atenção.
Então, é uma técnica que faz bastante sentido e as pessoas usam não só para o bem, né? Bom, um segundo ponto aqui é a questão dos feedbacks, quando o feedback é ruim ou não existe. Quando a gente eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas a Caixa desenvolveu um aplicativo chamado Caixa Tem, que é o aplicativo para poder acompanhar o, aquela ajuda que o governo está dando de R$ 600, né, para as pessoas de baixa renda. E aí esse aplicativo, ele simula exatamente a experiência que as pessoas têm quando vão às agências da Caixa. Por quê? Porque ele tem uma fila que não faz o menor sentido, mas quando você entra no aplicativo, ele te coloca numa fila. E aí essa fila varia de 10 minutos a 7 horas de espera. E quando você, a princípio, a primeira versão do aplicativo, você tinha que ficar com a tela do celular ativa, a tela não podia apagar e você não podia trocar de aplicativo. E aí, ele não te informava quando que chegava o seu momento da fila. Lógico que você, quando são 10 minutos de espera, tudo bem. Agora, quando a gente está falando de 5, 6 horas de espera, como que você fica 6 horas com a tela do celular ativa e sem trocar de aplicativo? É muito difícil, assim, é totalmente irreal, né? Isso não acontece. E eles melhoraram isso, a versão nova do aplicativo ainda tem a fila, mas você pode sair do aplicativo. Você entra na fila, ele guarda lá qual é a sua posição na fila, mas você pode sair do aplicativo, a tela do celular pode apagar, não precisa ficar ativa, ficou um pouco melhor. Mas quando chega o seu momento na fila e você não entra no aplicativo, você tem um tempo de sessão e aí essa sessão expira. Então, se você chegou a sua vez na fila e você não ativou o aplicativo, não voltou o aplicativo para a tela inicial ali, você perde o seu lugar. Só que em momento nenhum o aplicativo te avisa que chegou a sua vez. E aí então assim, eu não preciso ficar com o aplicativo ativo aqui, mas você também não vai me avisar? Então, eu não consigo saber quando vai chegar a minha vez. Então, a falta de feedback é algo extremamente ruim para a experiência do usuário e para as interfaces dos aplicativos ou dos sites. Porque se eu estou esperando que o usuário faça alguma ação, como por exemplo a tela de login mesmo, o usuário colocou o login e senha dele e apertou no botão para fazer o login. Vamos supor que a senha do usuário esteja errada, o login ou a senha do usuário esteja errada. Quando a gente clica no botão e ele só apaga os meus dados dali e não me informa que eu coloquei alguma coisa errada, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se eu vou digitar a mesma senha que eu já digitei errado da outra vez. Eu não sei se o aplicativo está com algum problema. Eu não consigo saber onde foi o erro, né? O que aconteceu para a ação que eu esperava que o aplicativo tivesse não ter sido executada. Então, a questão dos feedbacks é algo extremamente importante e eles precisam ser bem estruturados. A gente que trabalha com tecnologia, com desenvolvimento de software, a gente é, nós tendemos a usar linguagens técnicas. Então, aconteceu, fiz uma consulta no banco de dados, bati a informação no banco de dados e aí está vazio. Aí retorna para o usuário a mensagem de erro de null pointer exception. E o usuário não faz a menor ideia do que é isso. Então, não dá para a gente só dar o feedback precisa ser tratado e pensado em quem está usando a ferramenta. A gente precisa avisar para o usuário que a informação que ele pesquisou não existe, não tem na base de dados, não dá para a gente dar um erro técnico para o usuário. Essa questão do feedback é extremamente importante para o usuário continuar gostando da ferramenta e continuar usando a ferramenta e entender quais são as funções que são esperadas dele dentro da ferramenta. Um outro ponto aqui é a questão das cores da ferramenta. Muitos aplicativos e sites, eles são desenvolvidos para uma marca, uma loja ou alguma
para alguma empresa em específico. E aí essas empresas, elas têm a identidade visual delas. E essa identidade visual está totalmente relacionada a cores. Então a gente tem aqui nesse exemplo a cor primária desse primeiro exemplo aqui é esse rosa. E até inclusive o logo da empresa usa esse rosa. E beleza, tudo bem uma das cores da identidade visual da empresa ser o rosa, não tem problema nenhum. Mas quando a gente vai projetar uma interface gráfica, a gente precisa pensar em quais são as cores secundárias e cores primárias que a gente vai usar, porque isso pode causar uma dificuldade do usuário de leitura das informações e até mesmo de quando a gente está falando de algumas interfaces que são mais clean, né, que são mais limpas, se a gente coloca uma cor muito chamativa, o usuário tem dificuldade de olhar, fica difícil, e então a gente tem que pensar com muito cuidado, muito carinho, em qual vai ser a cor primária da ferramenta. Aqui nesse segundo exemplo, eu ainda tenho o rosa como uma das cores da minha identidade visual, mas ela não é mais a minha cor primária, agora ela é a minha cor secundária. Então eu uso o rosa em alguns elementos, eu ainda tenho essa cor para mostrar que faz parte da identidade visual dessa empresa em específico, mas eu uso as outras cores da identidade visual da empresa para poder fazer o contraste de cores e ajustar a questão visual, né? Então é importante a gente pensar nisso também. Contraste entre os textos e a cor de fundo. Esse mesmo exemplo aqui. Nesse primeiro quadro, do lado esquerdo, é extremamente difícil ler o que está escrito aqui em cima, porque eu estou usando uma cor de fundo muito forte, muito viva, né? E a cor que eu estou usando no meu texto é uma cor que não contrasta em nada com a minha cor de fundo. Então eu tenho muita dificuldade de ler. Já aqui nesse outro ponto, eu tenho uma cor de fundo mais escura e a minha cor do meu texto é um branco que eu consigo fazer o contraste sem ter grandes dificuldades para enxergar o que está escrito. Então, é importante pensar nesse tipo de coisa e além de, quando for fazer os testes, é importante testar em diversos navegadores, em alguns monitores diferentes e com as configurações de brilho e contraste do monitor de forma diferente também, porque a gente não sabe qual é a configuração que o usuário vai ter na casa dele. A gente tem que tentar englobar o maior número possível de configurações e garantir que o meu usuário vai conseguir enxergar um texto que seja importante, que eu preciso que ele enxergue dentro da minha interface. Um penúltimo ponto é a questão o padrão da tipografia. Ainda nesse mesmo exemplo, aqui não está, talvez não esteja muito evidente, mas para esse primeiro exemplo aqui foram utilizadas 3 fontes diferentes. E quando isso acontece, o usuário não consegue identificar um padrão com a marca. Ele não consegue. A impressão que dá é que eu tenho informações de vários lugares dentro de um único lugar. Então, ele não consegue linkar as informações, porque a impressão que fica, a experiência que causa para o usuário, é de que ele tem coisas diferentes, informações diferentes dentro de um mesmo lugar. Então, usar a mesma fonte ou fontes parecidas faz com que o usuário identifique um fluxo de informação. Ele, no subconsciente, né, fica parecendo que é a mesma informação, eu estou usando um conjunto de informações para chegar num mesmo lugar. Então, fica muito mais claro para o usuário quando eu estou usando o mesmo tipo de fonte. Isso não significa que, eu tenho um título, quero usar uma fonte diferente no meu título, não tem problema nenhum. A gente pode usar, desde que a fonte, a tipografia que eu vou usar para os outros textos sejam muito próximas da fonte que eu estou usando para o meu título. E é claro que, por exemplo, essa tipografia que foi usada aqui em cima, se eu for escrever um texto um pouco maior com essa mesma tipografia,
vai ficar muito complicado de ler, fica difícil de ler, porque não é uma fonte simples, né? Então, precisa pensar em qual se aquele tipo de fonte que eu estou escolhendo, se aquela tipografia que eu estou escolhendo é uma tipografia de fácil leitura se o texto for extenso. Então, é possível usar tipografias que são diferentes, tem algumas marcas que precisam que isso aconteça, mas precisa se pensar se vai ser uma ferramenta que vai ter muito texto ou não, que se tiver, não é recomendado que se use essas tipografias muito diferentes, assim. Um último ponto aqui é a questão do espaçamento. Eu vou voltar no mesmo exemplo. Aqui nesse texto, a gente tem... Tô muda? Não, né? Tô com áudio. Beleza. A gente não tem espaçamento entre as linhas desse texto. Aqui é um texto pequeno, então não fica muito, muito evidente, né? Mas quando eu tenho um texto maior, quando eu não tenho espaçamento entre as linhas, isso causa cansaço na vista. Fica muito difícil de ler por muito tempo. Então, quando eu coloco o espaçamento, claro que não dá para ser um espaçamento muito grande, né? Desculpa aí, gente. Mexi aqui. Não dá para ser um espaçamento muito grande, porque senão também eu causo a impressão de que não é continuidade. Eu não estou continuando a mesma informação da linha anterior. Mas usar espaçamento de pelo menos 1,15 ou até 1,5 é importante quando a gente tem textos grandes, porque isso faz até com que a minha própria interface, quando eu tenho texto, ela fique um pouco mais preenchida e além do fato de não ser difícil de ler, de não ficar com cansaço da vista, porque eu tenho a informação ali muito junto, muito pertinho uma da outra, e aí isso, até quando a gente quer destacar alguma parte dentro do texto, se eu tenho as informações assim muito perto uma da outra, eu acabo passando despercebido pelo destaque, porque como está tudo muito junto, eu não sei onde começa, onde termina a parte de cima e a parte de baixo. Então, quando eu tenho um espaçamento maior, se eu colocar um destaque, fica muito mais claro, fica muito mais evidente para aquela leitura dinâmica que eu comentei no começo. Bom, esses são alguns dos pontos. É claro que a interface do usuário é muito mais complexa do que isso, tem muito mais informações, mas o que eu queria mostrar para vocês é o quanto é importante se pensar na experiência do usuário e o quanto que a interface gráfica pode ajudar fazer com que a experiência seja melhor e fazer com que o aplicativo ou o site seja utilizado para o objetivo inicial. E, Mi, eu não sei se eu ainda tenho muito tempo para falar. Pode ficar à vontade. Ah, tá. Eu queria mostrar aqui alguns exemplos. Eu vou abrir o site da Amazon aqui, que eu estava comentando com vocês. Então, sei lá, eu vou colocar aqui o Design Thinking. Vou pesquisar um livro específico. Só não tá aparecendo pra gente, tá? Ah, desculpa. Peraí que eu vou compartilhar a minha tela inteira. Agora tá? Sim. Beleza. Então aqui pesquisei em qualquer livro aqui dentro da Amazon e o layout da Amazon, ele não é um layout interessante, assim. Para os produtos, tudo bem. Ele vai aparecer aqui para mim uma imagem prévia, vai me aparecer qual é o nome do produto, o preço, que são as informações que eu preciso, qual a classificação, para eu saber se as pessoas costumam gostar disso ou não, o preço e uma imagem do produto. Então tá, teoricamente aqui, tá tudo que eu preciso tá em destaque, eu consigo ver com uma certa facilidade. Mas se eu quiser fazer outros tipos de filtro aqui, por exemplo, por departamento, ou não, eu quero saber se está dentro, eu assino o Kindle Unlimited, eu quero saber se esse livro se enquadra aqui ou não. Eu quero pesquisar só os livros que estão dentro
da minha conta do Kindle Unlimited. Então, fica um pouco difícil, já começa a dificultar porque a interface do site não ajuda. Mas, quando eu estou falando sobre encontrar um produto e comprá-lo, é extremamente eficiente. A interface funciona e user experience funciona muito bem. Tem um outro site que é um exemplo também de interface ruim, porém que funciona perfeitamente. Não tem nenhum professor aqui na palestra, não, né? Não E sei, acredito que não. tá. Os professores costumam não gostar muito. Eu não sei se todo mundo conhece, mas esse site aqui é um site chamado Gerador de Lero Lero, que ele faz, você coloca um tema aqui em específico, coloca a quantidade de frases que você quer e ele gera um texto muito bem estruturado com aquele assunto que você colocou, e aí ele vai e pega a quantidade de frases que você colocou ali, ele coloca algumas informações que têm relação com aquele tema que você escolheu, e gera um texto super robusto, super estruturado. Já foram identificados mais ou menos 120 artigos publicados que foram feitos com o gerador de Lero Lero, isso aqui no Brasil. E aí, para a gente ter uma ideia do quanto é estruturado, assim, super funciona, é super bacana, mas a interface dele é horrível, é péssima, assim. E essas coisas que estão aparecendo aqui embaixo, por exemplo, são propagandas que não fazem o menor sentido. Eu não sei por que que tem propaganda aqui da Polícia Civil, por que que eu preciso ver isso? Assim, em que momento que eu vou entrar num site da Polícia Civil, a Polícia do Paraná, sabe? Não faz muito sentido. A interface é bem ruim. Mas a funcionalidade é ótima, assim, é um dos sites mais acessados. E se a gente tivesse uma interface legal para esse site e unindo com a usabilidade dele, que já é bem interessante, com a função dele que é bem interessante, esse site poderia ser muito melhor acessado e muito melhor visto pelas pessoas, porque eu tenho uma interface que é mais legal, assim, que me agrada muito mais. E entre outros exemplos, assim, tem muita coisa na internet que a gente consegue perceber que faz sentido e não faz sentido. Quando a gente não tem muita informação técnica, a gente só tem aquela sensação de, nossa, é estranho. Mas é, quando você tem algumas informações um pouquinho mais técnicas, você consegue perceber, de, tipo, ah, eu tô com dificuldade de ler esse texto aqui porque ele é muito grande. Ou, ah, não, tô com esse texto aqui é fácil de ler, porque ele tem espaçamento. Ou, ah, eu consegui fazer uma leitura dinâmica aqui e já entendi que não é o que eu preciso, porque ele tem só pelos títulos aqui eu vi que não está abordando o que eu quero o que eu estou precisando. Dá até pra gente, deixa eu ver se eu abro uma matéria aqui no G1. Geralmente, os sites de jornais, né, informativos, assim, eles seguem esse mesmo padrão, que é um padrão de eu tenho as, as, as matérias que eu quero chamar atenção e que talvez não sejam tão relativas, tão importantes, eu coloco imagem, porque daí a imagem vai chamar a atenção do meu público, e, e aí para as matérias que são extremamente importantes e que geralmente eu tenho muito acesso, eu tenho uma manchete numa cor que chama muita atenção, num título que seja muito grande, e aqui um resumo muito sucinto do que vai ser aquela matéria em específico. E aí, se eu quiser fazer, por exemplo, uma leitura dinâmica aqui, eu vou ler o meu título, vou entender sobre o que fala, então beleza, a OMS registra recorde de novos casos do coronavírus. Ah, ok. Mostra uma imagem, o novo coronavírus, a OMS, eu tenho essa quantidade aqui de casos, beleza, onde? Nesses países aqui, ok. Se eu quiser saber mais informações, tem esses outros dois links aqui. Nos Estados Unidos está acontecendo isso, o governador fez isso, isso e isso, no Brasil está acontecendo isso. Então, eu consigo fazer uma leitura dinâmica muito clara. E aí, não é esse tipo de informação que eu estou buscando sobre o coronavírus. Então, beleza, eu não precisei ler o texto inteiro. Eu li as informações que me chamavam mais atenção
e aí eu consigo identificar se aquilo vai fazer sentido ou não para o que eu quero, para a informação que eu estou buscando. Bom, era isso que eu tinha para mostrar de alguns pontos que a gente consegue identificar de user interface e como que isso, junto com o UX design, a gente consegue melhorar a experiência do usuário, melhorar a entrega das ferramentas, o valor que essa ferramenta entrega. E se alguém tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, estou aqui à disposição agora. Eu tenho uma dúvida. Só um minutinho, Pode gente. falar. Pri, cancela o seu compartilhamento de tela, abre sua tela, por favor, e quem quiser pode abrir a tela e os microfones, tá bom? Foi? A senhora está só uma tela preta. Ah, desculpa aí. Continua uma tela preta. Então, você tá me ouvindo? Sim. Meu vídeo tá travado aqui. Eu acho que não vai abrir, porque sai o seu nome, quer dizer que você abriu a câmera, mas não aparece. Mas vamos seguindo. Quem que era a pessoa que tinha a pergunta? Oi, Pedro. A questão do design e tal, o que muda de quando você tem um site, por exemplo, num computador para um celular? Ah, legal. Quando a gente tem... Hoje já é possível identificar qual é o dispositivo que está acessando o site. Então, eu consigo desenvolver interfaces diferentes de acordo com o dispositivo. Então, se for, eu tenho um site e eu estou acessando pelo celular. Se eu estou acessando pelo celular, tem algumas coisas que eu preciso restringir. Por exemplo, o menu não precisa ser um menu extenso. Eu posso fazer um menu sanduíche e aí o usuário vai clicar naquele menu, ele expande e seleciona o que ele precisa. Ah, não, ele está acessando via desktop, está acessando via um computador, então eu consigo, eu posso mostrar, ter uma interface para desktop, não tem problema nenhum. E aí existem algumas diferenças, é claro que quando isso gera custo, né? Uma vez que eu tenho que desenvolver interfaces diferentes para dispositivos diferentes, eu dobro, ou até mais do que dobro, o custo de implementação desse site. Então, tem algumas técnicas que podem ser utilizadas para o site ficar responsivo, né? Para ele poder ser utilizado em qualquer plataforma. E essas técnicas funcionam super bem, são bem difundidas hoje, inclusive a maioria das empresas, dos sites são responsivos, mas as diferenças, basicamente, assim, as diferenças são a questão do menu. O menu fica diferente porque ele costuma virar aquele menu sanduíche mesmo quando está num celular, e quando está na interface de desktop, ele fica por extenso, né? Aparece o conteúdo na horizontal ou na própria vertical mesmo. E aí, além do menu, tem a diferença de rodapé, que o rodapé costuma ser menor ou não existir quando a gente tem a interface pelo celular. E as imagens. Quando a gente tem no desktop, no navegador, a gente vai ter uma imagem, por exemplo, uma imagem à esquerda e um texto à direita. E por mais que quando eu faça isso ser responsivo, na maioria das vezes, quando é responsivo, a única coisa que acontece é que a imagem, ela teoricamente fica com o mesmo percentual de ocupação de espaço físico no celular ou no desktop. Eu tenho, geralmente quando a gente projeta a interface, a gente projeta por percentual, né, quando ele é responsivo. Então, eu tenho a imagem X, ela vai ocupar 15% desse espaço físico aqui. Então, 15% no meu desktop vai ser uma área muito maior do que 15%
meu smartphone, por exemplo. Então, a imagem ela vai acabar ficando com o mesmo tamanho, a mesma proporção de espaço, mas o texto vai sempre para baixo, quando eu estou interfaceando de forma responsiva. Agora, quando eu faço a interface específico pro smartphone, pro celular, a gente não usa esse percentual de responsividade, porque tem algumas imagens que eu preciso que ela apareça junto com o texto, ou que o texto apareça antes da imagem, e aí isso vai mais de acordo com o que o usuário espera, né? Qual é a importância daquela informação para o seu usuário. Então, essas são as diferenças mais básicas, assim, entre interface no navegador e interface no navegador num dispositivo móvel, por exemplo. Menu, rodapé Hum, e imagens, é o que costuma ficar diferente. entendi. Obrigado, viu? Imagina. Agora é minha vez. Opa, boa noite. Boa noite. Hoje eu já atuo com marketing digital, né? E eu queria entender melhor que metodologia você acha mais prática, assim, para a gente melhorar a experiência do usuário. Em ambas as Uma- partes, em navegador, no celular, né? a experiência do usuário, se a gente for falar de UX design em si, ele é bem complexo, né? Não são várias etapas. Então existe a etapa de pesquisa com o usuário, existe a etapa tem UX Researching, UX Writing, tem uma O Google série de, Analytics de ajuda etapas. bastante, né? Sim, exatamente. Então, o que eu aconselharia, assim, porque metodologias são muitas, né? Dentro de cada um desses temas são várias metodologias. Mas o que eu aconselharia como uso seria aprofundar bastante na questão da pesquisa com o usuário, para poder entender o que de valor esse usuário espera que o seu produto entregue, né? E aí tem as várias metodologias de pesquisa. Então, tem entrevista com o usuário, tem pesquisa quantitativa, que pode ser feita com um formulário no Google mesmo, e aí você vai fazer algumas perguntas que estão relacionadas com as hipóteses que você tem para o seu produto. Por exemplo, você tem, vou dar um exemplo de salão de beleza, por exemplo. É, eu tenho uma hipótese que as pessoas continuam usando os serviços de salão de beleza mesmo durante a quarentena. É uma hipótese. Eu não tenho certeza se isso acontece ou não. Então, vou fazer uma pesquisa quantitativa no mercado com as pessoas que costumam usar os serviços de salão de beleza para entender se elas ainda estão frequentando o salão ou não. Aí, beleza, tenho esse resultado de pesquisa quantitativa, eu consigo validar ou não aquela minha hipótese. A minha hipótese era que as pessoas iam no salão e eu consegui confirmar, elas vão mesmo. O que isso traz de valor para o meu produto? Esse produto, no caso, é o salão de beleza. O que isso traz de valor? Traz de valor que eu consigo, mesmo falando de São José, mesmo não tendo a possibilidade de abrir o salão, as pessoas continuam precisando desse tipo de serviço. O que eu posso fazer? Posso mandar os profissionais para a casa dessas pessoas? Posso fazer tutorial no YouTube para essas pessoas? Então, uma vez que você conhece o seu usuário e entende qual o valor que ele espera que você entregue para ele, você consegue desenvolver um produto que faça mais sentido. E, então, o que eu aconselharia é usar muito afinco, assim, as questões de pesquisa com o usuário, tanto quantitativa quanto qualitativa. E aí, se você tiver mais interesse com relação a esse assunto, eu posso te passar até alguns materiais de como fazer as perguntas sem enviesar, que aí é um assunto bem extenso. Mas o que eu aconselharia de metodologia, falando em experiência do usuário, são as entrevistas e as pesquisas, porque só nesse ponto você já vai conseguir entregar muito valor para o usuário no seu produto final. Ah, maravilha. Eu já bati muita cabeça
só acompanhar o que o usuário faz e tentar resolver alguma coisa em cima da ação dele, mas sem perguntar diretamente, né? Então, Uhum, essas pesquisas aí realmente ajudam, né? Um SMS, se usar um survey no site, né? Alguma coisa assim. É exato, muito é bom, muito obrigado. importante. Eu aceito o Imagina. conteúdo sim, pode ter certeza. Eu tenho umas 2 perguntas, eu acho, se eu formulei certinho. Diante a você, numa estratégia, desenhar em si à mão, à mão ou você prefere usar algum programa para UX ou UI? Excelente pergunta, Júlia. Porque a gente costuma relacionar UI com esse monte de ferramenta que existe no mercado, né, para poder projetar a interface gráfica. E essas ferramentas são extremamente importantes, é muito legal, mas a prototipação no papel, o wireframe no papel é excepcional. Por quê? Porque ela é barata, né? Eu estou falando de folha sulfite, de post-it e lápis, e e aí eu faço essa prototipação, olha como que é importante. Eu faço a prototipação no papel e eu consigo testar, inclusive, a usabilidade desse protótipo com o usuário no papel. Que aí eu vou, quando é presencial, né, eu consigo colocar todos, eu vou colocar, meu site vai ter três páginas. Então, cada folha sulfite vai ser uma página, por exemplo. Desenho essa página na folha sulfite, vou desenhar as 3 páginas e vou colocar as 3 em sequência e vou entregar para o usuário. Falo assim, olha, eu espero, por favor, teste esse site e eu espero que as funções que você consiga exercer sejam essa. Eu não vou falar para ele como fazer. E aí o usuário, tô com dificuldade de fazer pesquisa nesse site. Pô, beleza. Você já pega uma outra folha sulfite e já desenha ali qual é a melhor forma de fazer pesquisa e já entrega no mesmo minuto para o usuário poder testar. Eu costumo fazer a prototipação em papel primeiro. A minha primeira prototipação, que a gente tem três tipos, né? A prototipação de baixa, média e alta fidelidade. Então, eu sempre faço a prototipação de baixa no papel, porque ela é barata e eu consigo testar de forma muito rápida e intuitiva com o usuário. Agora que a gente está nesse período de quarentena, tem fica mais difícil de conseguir testar no papel os aplicativos que a gente desenvolve, né? Mas o que a gente projeta no papel. Tem uma ferramenta super legal, um aplicativo super legal chamado Marvel App. E aí eu consigo desenhar no papel tudo que eu preciso, tiro foto disso e coloco dentro desse aplicativo. Aí o que esse aplicativo faz? Ele vai, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, não sei se eu vou conseguir, tá? Opa, tá dando para ver? Sim. Isso daqui é um exemplo bem simples, é como se fosse o aplicativo da Netflix. Ai, tô com dificuldade de achar o tamanho aqui. Então essa é a primeira tela, eu vou entrar aqui, aí ele tem uma tela de login, não sei se vai ficar claro, que eu ponho login e senha, e aí eu tenho o botão. Minha câmera está espelhada, eu tô com dificuldade. Aí eu vou clicar no botão de login, ele entra, então eu consigo animar a minha interface do papel, sabe? Acho que Que aqui, incrível! ele vai entrar no site, ai, caramba. Aí aqui ele entra, ele vai abrir uma imagem, aí aqui ele me traz as informações específicas que eu quero, aí aqui eu vou entrar, sei lá, clicar aqui, ele entra no que eu preciso. Então, assim, eu consigo animar, inclusive, as minhas interfaces no papel. E aí eu consigo fazer os testes com o usuário também de forma muito rápida, né? Agora que a gente não está podendo fazer presencial. Então, essa ferramenta é muito bacana. E aí, para fazer os protótipos de média fidelidade e de alta fidelidade, eu costumo usar o Figma, porque é uma ferramenta de fácil usabilidade, ele é muito fácil de aprender a usar e ela é gratuita, né?
que é importante, que é legal também ser gratuito. Então, e aí já são as interfaces, mas depois que eu já testei como usuário e já sei o que já está funcionando, o que faz sentido para o dia a dia dele, o que não faz. Então, depois que eu já tenho o meu protótipo de baixa super estruturado no papel, eu passo isso para o Figma, e aí vão ter os outros testes de usabilidade, claro, nos protótipos de média, daí o protótipo de média ficou super redondo, aí sim a gente passa para o protótipo de alta, que eu também faço no Figma, e aí o protótipo de alta já são usando as cores mesmo da marca, né, identidade visual, aí eu já estou pensando em quais são as cores de componente que eu vou usar, quais os tipos de componente, porque até o protótipo de média eu estou pensando em funcionalidade, em usabilidade do protótipo de média. Para o protótipo de alta, quando eu inicio o protótipo de alta, daí eu já estou pensando em interface, não estou pensando só em usabilidade. Era isso? Era isso, obrigada. Não, imagina. Júlia, você tinha outra pergunta? Você falou duas, mas... Ah, verdade. Eu ia perguntar para esse tipo de programação de interface, né, front-end, que a linguagem de programação seria melhor qual? Eu não consegui ouvir, travou um pouquinho o áudio aqui para mim. A linguagem de programação de front-end, você recomendaria qual? Então, apesar de eu ser desenvolvedora full stack, falando, eu desenvolvo tanto back quanto front, mas hoje eu uso, eu faço o desenvolvimento de front muito manual, mas porque eu tenho uma limitação da empresa que eu trabalho, a gente não consegue trazer muitas coisas, né, novas, assim. Mas aí, o que eu costumo usar? O front-end, eu uso CSS do Bootstrap, e aí, a partir do Bootstrap, a gente consegue fazer algumas coisas interessantes, assim, mas são bem manuais. Mas eu não sei te dizer uma linguagem específica, assim, que seja melhor, porque eu não as uso, então eu não tenho informação por experiência para falar. Mas tem duas linguagens que são muito utilizadas hoje e que eu percebo que tem muitas empresas que usam e que veem bastante valor, que é o React e o Node.js. Elas são o React, ele é um pouco mais intuitivo do que o Node, né? Ele é um pouco mais fácil de usar, mas eu não tenho experiência em nenhum deles para poder te falar assim, qual deles que é melhor. Eu sei que essas duas são as mais utilizadas hoje, mas eu não tenho muita informação para te passar. Mas tem uma série de frameworks também na internet que ajuda bastante com a relação do front, né? Mas, sinceramente, eu não tenho muita experiência profissional sobre isso para poder falar para você. Sei que essas duas são bem usadas. O React Native no aplicativo é bom, hein? Ele é bem prático. Eu já usei também, é muito bom mesmo. Eu gosto bastante, assim, do React. Eu prefiro do que o Node. Apesar de não ter desenvolvido muita coisa em nenhum dos dois, eu prefiro o React também. Gente, mais alguma pergunta? Gente, não? Momento não, tinha que ser ao vivo esse... Tinha. se não fosse... Pelo amor de Deus. Saudade da faculdade. Então, quem sabe o ano que vem a gente não consiga trazer a Pri de volta novamente. Opa. E a gente consiga fazer isso num lugar adequado, chamado bar. Para a gente conseguir ter uma experiência diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Que tudo melhore e essa vacina do coronga chegue. Mas, por enquanto, a gente está fazendo o possível, a galera do DA, a faculdade, todo mundo, vocês, todo mundo está fazendo o que consegue, né? Dentro das diretrizes do Ministério da Saúde.
E se ninguém tem mais pergunta, eu gostaria de agradecer a Pri, de forma pessoal, amiga. Muito obrigada por ter aceitado palestrar para a gente. E em nome do DA também, claro. Muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo. Rian está falando que tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, mas não tenho muita relação com a palestra em si. Qualquer pergunta é pergunta, Rian. Mande. Vamos ver. Quanto a Pri ganha? E isso não vai dar para saber, porque hoje eu não sei. Então, se for essa pergunta, Não posso responder. Confidencial essa. isso aí. Qualquer pergunta sobre Embraer também não estou autorizada a responder, se for esse assunto. É tipo, como é que é o nome? Illuminati, não pode falar sobre. Não posso falar. Pri, por que você escolheu trabalhar nessa área? Eu amo responder isso. Primeiro, a tecnologia em específico, né, desenvolvedora de software, eu não escolhi, que na verdade eu queria ser química. Aí eu fui fazer, eu queria fazer técnico, né, curso técnico no ensino médio, e falei para minha mãe que eu queria fazer química. Quando a minha mãe foi fazer a minha matrícula, ela foi e decidiu que eu faria informática, porque química não dava dinheiro, que informática na cabeça dela daria. Eu até não tenho dinheiro até hoje, mas beleza. Aí fiz o técnico de informática e, me apaixonei, assim, completamente. Eu sempre gostei muito de tecnologia, mesmo antes do técnico, assim, eu sempre fui fuçona, assim, sabe, curiosa. E aí, quando eu fiz o técnico e aprendi a programar, eu achei que, putz, esse é o meu superpoder, sabe? É isso que eu gosto de fazer. E aí me formei no técnico, fui para a faculdade, fiz engenharia da computação e hoje eu já trabalho há 9 anos como programadora, como desenvolvedora. E foi a minha paixão durante 8 desses 9 anos, porque para mim é um negócio era muito gratificante, assim, você ter um problema, alguém que tem um problema específico, e aí você conseguir resolver esse problema com uma ferramenta, com um software, e isso ajudar a vida da pessoa em alguma coisa, assim, sabe? Ela fazia alguma atividade que ela levava um certo tempo para fazer, e agora com a sua ferramenta ela leva menos tempo para fazer, ou nossa, olha agora eu faço desenvolvimento web, né? Olha a pessoa não tinha visibilidade nenhuma na internet, aí desenvolvi um site para a pessoa e agora ela tem visibilidade na internet e tem a identidade visual dela. Então, para mim era gratificante esse tipo de coisa. E aí, por que que isso mudou de um ano para cá? Eu comecei a perceber, a empresa que eu trabalho, eu trabalho na Embraer, né? E a Embraer não é uma empresa de desenvolvimento de software. Então, eu trabalho numa área que é a área de compra de material para montar no avião. Então, compra o motor do avião, a parte aviônica e tudo. E aí, o meu trabalho dentro dessa área é fazer a automatização de algumas rotinas e o desenvolvimento de algumas ferramentas que têm certa relação com inteligência artificial. E aí, só que o que eu percebia? Que eu desenvolvia uma série de ferramentas, sempre vinha assim, a liderança chegava e falava, a gente precisa que seja desenvolvida uma ferramenta para fazer isso. Aí a gente desenvolvia, gastava um puta HH para desenvolver a ferramenta, um puta tempo, e aí quando eu entregava a ferramenta, ninguém usava a ferramenta. Ou usava assim nos primeiros meses, porque a liderança estava em cima, e depois parava-se de usar a ferramenta. Acho que foi o Alisson que comentou do Google Analytics, a gente usa muito para poder identificar acesso na ferramenta, mapeamento de usabilidade dentro da ferramenta. E aí eu comecei a perceber que de todas as ferramentas que a gente entregava, o acesso ficava alto no primeiro mês de entrega e depois quase ninguém entrava mais na ferramenta. Então, tipo, por que as pessoas não estão usando as ferramentas que eu estou gastando um puta tempo para fazer? E aí eu comecei a ficar estressadíssima, putaça com isso, porque eu estou trabalhando de bobeira. E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas, entender por que isso estava acontecendo, e foi quando surgiu para mim
UX design. Eu nunca tinha ouvido falar, não sabia do que se tratava, e foi algo que caiu assim como uma luva, assim, exatamente porque eu precisava naquele momento, sabe? Que era que aí eu conseguia entender por que que os usuários não estavam usando as ferramentas que eu estava entregando. E aí eu, como desenvolvedora, full stack, eu faço parte do processo de construção inteiro do software que eu estou entregando, né? Então, eu consigo, desde o começo, quando fizer a prototipação e ideação, já entender quais são as necessidades e as dores do meu usuário. E aí, lá no final, quando eu entregar a ferramenta, eu já ter essa informação. Então, eu escolhi, na verdade, escolhi trabalhar com isso, com desenvolvimento. Não fui eu que escolhi, foi parte a minha mãe e parte a própria programação em si, eles que me escolheram porque me apaixonei completamente. E essa questão do usuário, eu escolhi trabalhar com o usuário porque eu quero entregar valor para o usuário, eu quero que as ferramentas que o usuário utilize sejam ferramentas que façam sentido para o dia a dia dele e que, de fato, vai ajudar em alguma coisa e vai fazer com que ele fique satisfeito com aquela ferramenta. Então, foi isso. O Pedro está perguntando qual linguagem você usa. Eu uso Java, eu desenvolvo Java Web, e com Spring Boot, e aí para o front é totalmente na mão, né? A gente só usa alguns frameworks, e só. Do que eu estou desenvolvendo hoje é isso, mas eu já trabalhei com C Sharp, já trabalhei com .NET, e já trabalhei com GNexus também, que é uma linguagem case. Eu não entendi nada, mas eu acho que as pessoas que estão aqui entenderam. Então, tem mais, Hoje trabalho com Java. gente, tem mais alguma pergunta? O Rian, ele agradeceu a sua resposta. Valeu, Rian. Gente, não? Manda um não aí no chat, então, para a gente finalizar e formalizar tudo isso. Com certeza. Então, vamos lá. Nossa, tem um rapaz querendo entrar, mas João Paulo, a essa hora, João Paulo, não vai dar. Ixi. Agora passou o João Paulo, mas tudo bem. Vinícius também nenhuma pergunta, Giovanni nenhuma pergunta, todo mundo nenhuma pergunta. Então, Pri, os alunos do diretório continuam na sala, por favor. Diretório não, os alunos da FEAL continuem na sala. E, Pri, muito obrigada pela sua palestra. Muito obrigada mais uma vez, várias vezes. Imagina. E agora eu vou dar os recados de DA, certo? Beleza, gente. Ó, eu não tenho certeza se foi o Alisson que falou que queria os materiais lá. Mi, se você puder passar o meu contato, eu vou deixar aqui no chat. Peraí, gente. Peraí que eu já saio, Mi. Tá bom. Eu vou escrever. Eu vou deixar o meu e-mail aqui. E aí, Por quem quiser favor entrar em mesmo. contato comigo. Quem descobrir quanto ela ganha também, me avisa. Que faz aí. Eu tenho amigos que trabalham no Embraer, eu vou descobrir. Olha que perigo. Olha o perigo morando aí. Tô procurando meu. Vou colocar aqui também o meu LinkedIn, pra vocês já me darem uma moral lá. Meu LinkedIn, se você olhar lá, tá como administradora na prefeitura. Faz 4 anos que não piso na prefeitura. Está lá. Segue como administradora. Caramba, eu não tô sabendo fazer aqui, não. Mulher, é só clicar no. É intuitivo, é só clicar no balãozinho. Meu, gente, não é, tá? A interface do LinkedIn é bem ruim. É porque eu tenho meu link do LinkedIn, que é esse link que eu queria. Achei. Ai, no LinkedIn.
Achei, pronto, já vou parar de atrapalhar vocês, pronto, mandei e-mail, mandei LinkedIn, se alguém quiser entrar em contato comigo, e aí, Alisson, me dá um toque que eu passo os materiais de pesquisa para você, beleza? Maravilha, Gente, maravilha. Eu trabalho mais com implantação de sistemas, aí eu tô ajudando uma equipe de marketing digital também, aí é legal ter esses conteúdos. bacana. Então tá bom, gente, obrigada aí pela paciência, desculpa o atraso no comecinho, e tô à disposição para qualquer um, se quiser falar comigo. Beijo, tchau, Mi. Tchau. Até já.